Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou listar aqui 5 discos, olha só, galera, 5 discos sensacionais que saíram em 1991. Mas atenção, não são os discos clássicos de 1991. São discos de bandas que estrearam em 1991, um dos melhores anos do rock. Bom, não é segredo para ninguém que 1991, já fiz até vídeo sobre isso, vou linkar aqui na descrição, foi um ano absurdo, né, na história do rock, né. Alguns anos, assim, são muito especiais, né. 71 é especial, 72, todo no começo da década de 70, 67, né, com aquela coisa da psicodelia, Beatles e toda essa parte da contracultura bombando e tal. Mas o ano de 91, ele foi realmente muito especial, né, pra mim um dos melhores anos da história do rock. Eh, Discos muito clássicos, assim, discos que hoje são considerados, icônicos, saíram naquele ano, né. Eu vou listar aqui rapidamente alguns discos que saíram, atenção galera, no intervalo de 44 dias. Atenção, hein, esses 7 discos saíram no intervalo de 44 dias. O álbum preto do Metallica, o Ten do Pearl Jam, os 2 Use Your Illusion do Guns N' Roses, 1 e 2, o Blood Sugar Sex Magik do Red Hot Chili Peppers, o Badmotorfinger do Soundgarden e o Nevermind do Nirvana. Esses todos saíram num período entre agosto e outubro, mais ou menos, de 91, num intervalo de 44 dias. Atenção, Blood Sugar Sex Magik do Chili Peppers, Badmotorfinger do Soundgarden e o Nevermind do Nirvana saíram no mesmo dia. Eles não saíram no mesmo mês, saíram no mesmo dia, em 1991, né. Além desses, eu fiz aqui uma matéria em 91, que eu vou linkar aqui para vocês no meu site, sobre os grandes discos que saíram em 1991, tá. Então, além desses aí todos que eu citei, vou falar de mais alguns, tá. Every Good Boy Deserves Fudge, do Mudhoney, Loveless, do My Bloody Valentine, Bandwagonesque, do Teenage Fanclub, tô falando só de rock, tá, galera. Eh Look Mom No Head, do Cramps, Ceremony, do Cult, Green Mind, do Dinosaur Jr., o Electronic, né, aquela banda inglesa, eh, Schubert Schubert Deep, do EMF, o Spartacus, do The Farm, Steady Diet of Nothing, do Fugazi. Galera, isso tudo do mesmo ano, né. White Room, do KLF, o Wretch, do Kyuss, tanto disco bom, né, o Bowhead, do Melvins, o Kill Uncle, do Morrissey, o Mr. Bungle, Ned's Atomic Dustbin, né, grande banda inglesa com Godfather, também saiu em 1991, ou seja, foi assim um ano absurdo, né, até os veteranos lançaram grandes discos nesse ano, né, o Ozzy Osbourne lançou No More Tears, né, esqueci, o Screamadelica, do Primal Scream, saiu em 1991, Trompe Le Monde, do Pixies, saiu em 1991, ou seja, foi um ano realmente absurdo, né. E eu fiz aqui ó, como é que eu posso esquecer? R.E.M., Out of Time, Uncle Anesthesia, do Screaming Trees, Superstition, da Susan and the Banshees, Gish, dos Smashing Pumpkins, tudo no mesmo ano, galera. Eh, No Pocket for Kitty, do Superchunk, Temple of the Dog, saiu em 91, Achtung Baby, do U2, também em 91, ou seja, é uma coisa inacreditável, né. Mas eu selecionei aqui 5 discos de bandas que estavam estreando em 1991, para a gente ter uma ideia de como foi especial realmente aquele ano. Então vamos lá, galera, sem nenhuma ordem de preferência, eu vou listar 5 grandes discos de bandas que estreavam em 1991. Primeira é simplesmente o Hole, né, o Hole, grande banda da Courtney Love, né, e do guitarrista Eric Erlandson, né. Estreou em 1991 com um disco maravilhoso chamado Pretty on the Inside, né. O Hole era uma banda, eh, muita gente associou ali ao movimento Riot Grrrl também, né, que tinha, Bratmobile, tinha Bikini Kill e tal, mas o Hole era uma banda, por causa da presença do Eric Erlandson, né, eu acho que mais ligado também a uma coisa meio do grunge, né, uma coisa mais de um rock menos punk, assim, mais uma coisa meio mais ligada ao grunge mesmo. E esse disco é maravilhoso, né, galera, Pretty on the Inside, não acho o melhor disco do Hole, acho que o Celebrity Skin, né, o disco mais pop deles, é o mais legal, mas é um descasso, né, produzido pela Kim Gordon, do Sonic Youth, e pelo Don Fleming, né, da banda Gumball. Grande disco, revelou a Courtney Love aí,
um período aí antes dela começar a namorar o Kurt Cobain famosamente, depois casarem, terem filha e tal. Grande, grande banda, grande disco, Pretty on the Inside do Hole. Outro grande disco de estreia que sai em 1991, é bem diferente do Hole, uma banda psicodélica mais ligada à lisergia, tô falando do Mercury Rev. Mercury Rev, grande banda americana, lança em 91 seu disco de estreia, que é o Your Self-Esteem. Que descasso, galera, realmente, o Mercury Rev quando saiu, ele tinha muita similaridade, eram bandas que excursionavam juntas, eram muito amigas com o Flaming Lips, né, eram bandas muito próximas ali, né. Eu não acho o Your Self-Esteem o melhor disco do Mercury Rev, eu acho que o Deserter Songs que eles lançaram 7 anos depois ou 6 anos depois é melhor, é um clássico realmente dessa psicodelia, nova psicodelia dos anos 90, mas esse disco é fantástico, né, imaginar que o Mercury Rev estreia nesse ano já com esse descasso é muito, muito legal, né. Bom, a gente já falou do punk grunge do Hole, já falamos da lisergia, da psicodelia do Mercury Rev, vou falar de uma grande banda de stoner, que estreia em 1991 também, estou falando do Sleep, né, Sleep, com Volume One, né, o volume 1, primeiro lançamento do Sleep, né, o Sleep é uma banda americana, a base do Sleep ali era o guitarrista Matt Pike e o baixista Wal Cisneros, né, em 91 eles lançam esse grande, grande disco, né, que já trazia ali toda aquela as características básicas do som do Sleep, né, esse som stoner bem lento, como se fosse um Black Sabbath ainda numa rotação, assim, um pouco mais lenta e tal. Que descasso, né, o volume 1, né. Eu ainda prefiro o Holy Mountain, acho que é o disco mais eles têm 2 discos clássicos, né, o Dope Smoker e o Holy Mountain, né. O Dope Smoker é basicamente uma música só, se não me engano, 2 músicas inteiras, assim, de 40 minutos cada uma. E o Holy Mountain eu acho que é a grande obra-prima do Sleep, mas esse disco, imaginar que o Volume One, né, esse disco sai em 91 também, é mais uma prova da riqueza musical, né, da quantidade de bandas excepcionais que foram descobertas aí, né, em 1991. Existem muitas razões para isso, né, galera, eu já fiz um vídeo aqui sobre, vou linkar de novo aqui na descrição, sobre por que eu acho que 1991 foi um grande ano, né. Eu acho que foi um ano, recapitulando aqui, eu acho que foi um ano em que, eh, por causa, estava borbulhando essa coisa do Sonic Youth, do R.E.M., né, o Nirvana ia lançar o Nevermind aqui esse ano, né, em 1991, mas havia um investimento muito alto por parte de gravadoras grandes, né, no mercado alternativo. Então, muitas gravadoras pequenas, muitos selos menores foram comprados por selos grandes ou se juntaram a selos grandes, né, e existe um investimento muito grande, né, a MTV estava bombando, especialmente os programas mais alternativos da MTV. Você tinha muitas rádios universitárias, tinha muitas revistas, Spin, Alternative Press, muitas revistas no mundo inteiro, que divulgavam muito essa cena mais alternativa, e foi um período em que bandas lançaram discos incríveis, de todo mundo, né, de Sonic Youth até bandas mais, veteranas, né, como eu falei, o R.E.M. lançou Out of Time, Sonic Youth no ano seguinte lançaria o Dirty, vinha de uma grande fase o Sonic Youth também, ou seja, foi um período em que a música alternativa estava bombando e isso explode em setembro de 91 quando o Nirvana lança o Nevermind, e aí é um tsunami, né, assim, as rádios do mundo inteiro são tomadas por bandas mais alternativas, toda essa cena de Seattle bomba, ou seja, é um período muito, muito rico, né. Então a gente falou aqui de 3 grandes bandas que estrearam em 91, Hole, Mercury Rev e o Sleep, vou falar de mais 2, agora a gente vai pra Inglaterra, né, para falar de uma excepcional banda na praia do shoegaze, assim, né, lembrando que 91 também foi o ano em que saiu o Loveless, né, a grande obra-prima da banda inglesa, My Bloody Valentine, mas na Inglaterra também tinha o Swerve Driver, e o Swerve Driver lança em 91 o disco Raise, que é uma obra-prima também da shoegaze, um disco pesado, um disco que teve vários hits de pista aqui no Brasil também, sensacional. Son of Mustang Ford, Sandblasted, né, essas músicas tocaram muito, assim, que banda legal era o Swerve Driver. Era não, é porque eles ainda estão na ativa, estão tocando até hoje, mas o Raise, lançado em 30 de setembro de 91, é a grande obra-prima deles, é o primeiro LP do Swerve Driver. E da Inglaterra a gente vai voltar aos Estados Unidos para falar de uma outra banda que estreia também
em 1991, muito ligado também a essa praia do stoner, né, do sludge e tal, metal, que é esse gênero mais do metal mais lento, né, os metal meio Black Sabbath em baixa rotação, que é o Monster Magnet, né, Monster Magnet, que banda espetacular. Em 1991 eles surgem com Spine of God, o primeiro LP deles, e já é um clássico, assim, desse gênero, né. Naquela época estava, assim, muitas bandas estavam diminuindo um pouco a velocidade também, né, o Melvins, essas bandas que eram meio punk e tal, estavam caindo um pouco a velocidade do som, né, e esse som stoner estava pegando muito com bandas como Kyuss, né, como logo depois o Fu Manchu. Bom, o Monster Magnet vem nessa onda também, eles lançam em 91 o Spine of God, e naquele período ali o Monster Magnet foi uma das maiores bandas do stoner, né, uma das mais importantes, assim. E é uma banda, esse disco eu acho fantástico, assim, acho um dos melhores discos do Monster Magnet até hoje. Então é isso, galera, 1991, que ano para o rock, né, 5 grandes bandas que surgem naquele período, exatamente naquele ano. Hole com Pretty on the Inside, o Mercury Rev com Your Self-Esteem, o Sleep com Volume 1, o Swerve Driver com Raise e finalmente o Monster Magnet com Spine of God. Sensacional. Galera, queria convidar vocês para conhecer o meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você assina o site, vira assinante, você tem direito a um monte de benefícios. Eu escrevo 3 textos inéditos exclusivos para o site toda semana. Você pode participar de debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes do site. Tem muita coisa legal. Além disso, você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que tem quase 800 textos que eu escrevi nos últimos 6 anos e mais de 85 cursos. Dê uma olhada lá, andreabarcinski.com.br.